Fala, senhores. Bom dia. Tudo bem? Tudo tranquilo por aí? Tudo bom? Bom, seguinte, a gente continua hoje nosso estudo da frente 2, estudo que vai tratar um pouquinho sobre a região sudeste. São 3 módulos agora seguintes, o módulo 20, o 21 e o 22, nós vamos ver separados. O 20 e o 21 tratam sobre a região sudeste e o 22 fala especificamente sobre São Paulo, tá? Então, dentro do nosso estudo de regiões, a região sudeste se torna uma região muito importante, principalmente para os vestibulares daqui de São Paulo, tá? Vocês vão perceber bastante isso quando vocês observarem os exercícios, por exemplo. Beleza? Então, vamos lá, começar a trocar uma ideia aí bem tranquila sobre. Acho que a primeira questão é a gente estar identificando quais são os estados da região sudeste. Eu sei que esse é um assunto muito bobinho, mas é importante a gente estar observando alguns aspectos. Formado por 4 estados: Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, né? O único que não tem fronteira com o mar, o único que não é banhado pelo mar, é o estado de Minas Gerais. Lembrando para vocês, São Paulo, capital São Paulo, Rio de Janeiro, capital Rio de Janeiro, Espírito Santo, capital Vitória, e Minas Gerais, capital BH, Belo Horizonte, tá? Vamos observar também a fronteira com as regiões, né? Então, tem aqui fronteira com a região Nordeste, fronteira com a região Centro-Oeste e fronteira com a região Sul também, né? Então, do ponto de vista de integração, a região Sudeste, que corresponde aí ao nosso maior centro econômico do país, ele está vinculado com outras regiões também. Isso é um aspecto muito positivo quando a gente fala de sistema de transporte, quando a gente fala de relações econômicas, principalmente entre esses estados, tá bom? Bom, vamos dar uma olhadinha agora no contexto geral, né, dessa região também. Acho que tem algumas observações bacanas para a gente ir percebendo. Em termos de população, acho que, olha, São Paulo tem 44 milhões de habitantes, tá? Esse é um dado de 2016. Essa população, obviamente, já está superior a isso. Mas a população do estado de São Paulo é uma população comparada ao Canadá, só para você ter uma ideia, tá? Em termos de área, o São Paulo é um estado pequenininho, né, cerca de 250 mil quilômetros quadrados, é um pouco menor que o Japão. Agora, você percebe que a densidade demográfica dele é de cerca de 180 habitantes por quilômetros quadrados, comparado com o Rio de Janeiro, é mais ou menos a metade aí, né? É um estado completamente urbano, 94% da população é urbana, com crescimento demográfico de cerca de 1,78, né? Você pode perceber que entre os estados, o Espírito Santo é o que tem o maior crescimento demográfico aí, tudo bem? E de renda per capita, também São Paulo se destaca muito a nível nacional, né? Eu acho que São Paulo só não deve ganhar do DF, tá? Do Distrito Federal. Em termos de DH, um DH médio-alto, então estamos num patamar interessante, né? Principalmente quando você compara com outras regiões, como Minas Gerais, né? Que tem a parte norte dela puxando os indicadores para baixo, que a gente vai ver depois. Bom, vamos ver um pouquinho então dos aspectos físicos da região sudeste. Olha, os aspectos físicos, ele fica centralizado bem nessa região aqui, tá? O que a gente mais vai conversar é sobre o relevo do estado de São Paulo, tudo bem? Até porque do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, não me interessa muito, beleza? Estou falando para a questão de vestibulares. No geral, você pode perceber o quê? Você tem aqui, ó, a bacia do Paraná, né? O Planalto dos Chapadas da bacia do Paraná, a famosa depressão periférica, que é a depressão periférica da borda leste da bacia do Paraná, e o número 7, que a gente chama de Planalto Atlântico, né, que seria aí Planaltos e Serras do Atlântico Leste-Sudeste. Então é muito importante quando você traça um perfil nesse sentido, porque o perfil topográfico dele, ele fica mais ou menos assim, vocês viram isso na frente 1, tá? E você tem que conhecer o perfil topográfico do relevo do estado de São Paulo. E além do mais, características muito específicas, porque é um assunto bastante abordado. Bom, só para a gente observar, então, um pouquinho essas formações aí, né? Que a gente vai ter. Ó, aqui a depressão da borda leste da bacia do Paraná, que a gente pode chamá-la de depressão paulista. Temos aqui o Planalto do Paraná, né? Você pode perceber que ele tem formação sedimentar. Isso é muito importante. A Unesp trouxe uma questão
de segunda fase, falando sobre a estrutura desse planalto ocidental, que a gente chama, tá? Ou planalto ocidental, ou planaltos chapadas da Bacia do Paraná. E ela quis mostrar os riscos de erosão desse planalto. E por ser uma área mais inclinada, de formação sedimentar, tem um risco maior em processos erosivos. E foi isso que ela queria saber, né? Por que o planalto ocidental apresenta riscos maiores de erosão, devido à sua formação, né, a sua forma mais inclinada, e devido à formação sedimentar, tá bom? Depois nós temos aqui um outro planalto, né, que é o planalto que já faz parte aí do planalto, a gente chama de planalto oriental, tá? Com a continuação aqui para o planalto da borda leste-sudeste do Atlântico, beleza? Então, você tem bastante informações aí que você está observando. Você percebe que eu estou sempre focando em São Paulo. E agora, vamos observar aqui, ó, na fronteira de São Paulo com Minas e Rio, nós temos a Serra da Mantiqueira. Nessa conjuntura de São Paulo, a famosa Serra do Mar, né? Lembra que no Brasil nós não temos serras, nós temos as escarpas de Planalto, né? E aqui em Minas Gerais, a Serra do Espinhaço, né? A Serra da Canastra, onde nós vamos encontrar a nascente histórica do Rio São Francisco. Beleza? Você pode perceber que, de maneira geral, a altitude média aqui do estado de São Paulo, ela fica na casa aí entre 700, 800 metros de altitude, da região sudeste, na verdade, com alguns picos que ultrapassam os 1.200 metros. Tá? Aliás, o estado de São Paulo é o que mais tem concentrações de picos aí no território brasileiro. Tá? Bom, aqui vocês vão observar agora alguns detalhes, né? O primeiro detalhe que eu queria chamar a atenção para vocês é a formação de cuestas. Então, são cuestas de formações basálticas, nós vamos ver depois um pouquinho sobre elas. E também a questão da Serra da Mantiqueira e da Serra do Mar. Todas essas serras, a gente não pode esquecer que são áreas de mananciais, tá? São áreas de nascentes de rios. Vamos dar uma olhada? Ó, aqui eu tenho o Rio Grande, né, que se junta ao rio Paranaíba e dá origem ao rio Paraná, aquele mesmo da usina de Itaipu. Daí aqui na Serra do Mar, eu tenho o rio Tietê, né? Também mais aqui eu tenho o Paranapanema. Então você está percebendo o quê? Que muitos dos nossos rios, eles nascem perto do mar, mas eles correm para dentro, né? Isso é uma característica muito comum dos rios do estado de São Paulo, tá? Inclusive, a gente fala que eles têm drenagem endorreica. São rios que desaguam dentro de outros rios ou desaguam em lagos. Depois nós temos aqui o rio São Francisco, que é um rio que corre para o norte. O famoso Jequitinhonha, tá? Que é um rio assim que vai passar por uma região muito pobre. O Rio Doce, que é o rio que foi contaminado pelo rompimento da barragem de Mariana. E temos para cá um rio, vou traçar para vocês mais ou menos, tá? Na verdade, eu acho que um pouquinho mais para cá, porque tem que passar perto de Belo Horizonte. É o rio Paraopeba, que é o rio mineiro, né? Que é o rio que foi contaminado pelo rompimento da barragem de Brumadinho. E temos ainda o rio Paraíba, tá? Que vai desaguar depois da cidade do Rio de Janeiro. É um rio muito importante para comentar, tá certo? Então, quando você traça esses rios aqui, tem que saber, tá? Tipo o Rio Grande com o rio Paranaíba, né? Formando o rio Paraná. Na margem esquerda, nós temos o rio Tietê como afluente do Paraná, temos o Paranapanema, temos o rio Paraíba, muito importante, temos o São Francisco seguindo para o norte, o Jequitinhonha, o Doce e o Paraopeba, tá certo? Bom, agora indo no relevo do estado de São Paulo. Então tá aqui, ó. De cara você vai perceber que o Planalto Ocidental, ele tem presença aqui predominante de rochas sedimentares, com algumas manchas de erupção vulcânica, que vão originar a Terra Roxa. Né? A Terra Roxa aqui é um litossolo, a Unicamp trouxe essa palavra, né? Litossolo, ele é um solo profundo, ele é um solo bastante maduro, ele é um solo muito fértil, né? No caso, a Terra Roxa é considerada um litossolo e ela é decomposta do basalto, tudo bem? Em algumas regiões, essas manchas de terra roxa, como por exemplo essa que eu estou delimitando para vocês aqui, trarão as chamadas cuestas,
que é uma forma de relevo que eu já vou te mostrar, como eu disse, né? Temos ainda o Planalto Oriental, que é o Planalto Atlântico, né? Aqui a planície litorânea, e daí você vai falar, Anderson, mas esse trem aqui pintado no meio, né? Ele é baixo também? Ele é baixo, ele é o Vale do Paraíba, tá? E o Vale do Paraíba é uma fossa tectônica, é uma falha geológica, tá? Olhando no nosso mapinha aqui, ó, nós temos a Serra da Mantiqueira, então, na fronteira de São Paulo com Minas, nós temos a Serra do Mar, tudo bem? Eu acho que são duas questões aí que delimitam bastante, principalmente para a cidade de São Paulo. Beleza? Olha o perfil aí, olha o segmento. Então aqui, planície litorânea, Planalto Atlântico, né, a depressão periférica e o Planalto Ocidental, com todo o zoneamento das cuestas. Tá aqui, ó. Então vai aparecer agora pela primeira vez as cuestas. As cuestas no estado de São Paulo são cuestas de formações vulcânicas. Elas são planaltos assimétricos, tá? Então ela tem essa formação aqui, mais ou menos, tá? Aqui nós temos o chamado reverso da cuesta e aqui o fronte da cuesta, tá? Em Analândia é possível a gente visualizar muitas cuestas. Em Analândia a gente consegue visualizar, que é uma cidade perto daqui de Pirassununga, perto de Rio Claro, né? Nós temos Morros Testemunhos. Os Morros Testemunhos, não vai dar para você ver muito bem aqui, ó. Seria isso daqui, tá? Não sei se eu coloquei foto, depois dá uma olhadinha. Por exemplo, lá em Analândia nós temos o Morro do Cuscuzeiro. Então, o que acontece com o Morro do Cuscuzeiro? A cuesta estava ligada ao Morro do Cuscuzeiro. Esse é o passado geológico da formação do Morro Testemunho. E o Morro Testemunho, ele simplesmente presenciou o processo de erosão em volta, né? Por isso que ele acaba tendo esse nome, essa denominação de Morro Testemunho, né? Aqui um perfil de relevo, um dos tipos de perfis de relevo que a gente pode ter, tá? Então planície litorânea, deixa eu mudar a cor. Então planície litorânea, né? O Planalto Atlântico, depressão periférica, o Planalto do Paraná. Daí no meiozinho tem que ter uma queda para o Rio Paraná correr e depois segue a bacia do Paraná para chegar até o Pantanal Mato Grossense, que já é de cunho sedimentar, tá? A FUVEST trouxe esse corte topográfico. Então, no corte topográfico esquemático a seguir, as seções de número 3 e 4 correspondem, respectivamente, às seguintes unidades geomorfológicas do relevo paulista. Então, como ele está falando do relevo paulista, no 3 eu posso citar depressão periférica paulista. Se ele não trouxesse a palavra paulista, eu poderia citar apenas como depressão periférica. Mas a terminologia do Jurandir Ross é depressão da borda leste da bacia do Rio Paraná. Assim como o 4. Como ele está falando paulista, eu posso falar somente o quê? Planalto Ocidental. Acabou. Se não tivesse a palavra paulista, Planalto do Paraná. Anderson, quero colocar o nome completo. Planaltos Chapadas da bacia do Rio Paraná. Tem necessidade de colocar tudo isso? Galera, eu colocaria Planalto do Paraná que vai ser aceito. Tá bom? Não me comprometeria. E essas são as cuestas. As cuestas são áreas muito importantes, elas devem ser preservadas, né? São áreas de mananciais, são áreas que têm que ser preservadas. E outro tipo de forma de relevo que vai aparecer agora no Planalto Atlântico, ou seja, nessa região de número 2, são chamados mares de morros, né? Os mares de morros que têm formato mamelonar, tá? Quem vai denominar mares de morros é o Aziz Absaber. Inclusive, o Aziz Absaber, ele usa o termo mamelonização. O Aziz Absaber, ele usa o termo, eu estou até com o livro dele aqui, que é um livro que eu gosto bastante de consultar, esse daqui, ó. Os domínios da natureza no Brasil, né? Trata sobre os domínios morfoclimáticos. Então, ele é um livro que ele usa muito o termo mamelonização, em todos os aspectos possíveis. Por exemplo, ele vai falar de cerrado, né? E isso apareceu na FUVEST. Ele fala assim, olha, o cerrado tem ausência de mamelonização, né? O Aziz, que era não sei se vocês vão conseguir observar, ele era um exímio desenhista, né? É um cara que contribui muito para geologia, tá? O cara era maravilhoso, tá? Mas infelizmente deixou uma das maiores contribuições aí, infelizmente deixou uma das maiores contribuições para o mundo, mas já é falecido. E aí, no Mares de Morros, nós temos como bioma a Mata Atlântica, beleza? Só para você poder entender que existe uma diferença
entre bioma e domínios morfoclimáticos, né? Porque os domínios morfoclimáticos também é da frente 1 sua, ela está muito focada nos fatores abióticos, enquanto o bioma ele leva em consideração também a fauna. Bom, das bacias hidrográficas, eu acho que a mais importante é a Bacia do Paraná, sem sombra de dúvidas. Você não pode se esquecer que a Bacia do Paraná ela é a de maior potencial hidroelétrico instalado do Brasil. Tá? Depois nós temos a Bacia de São Francisco, a Bacia do Leste. Mas o que me interessa mesmo é a Bacia do Paraná. Inclusive, nós temos aqui, na região do Tietê-Paraná, uma das maiores hidrovias do Brasil, que é a hidrovia Tietê-Paraná. Uma hidrovia que tem cerca de 2.800 quilômetros. Daí você fala assim, Anderson, mas é possível, cara, a gente navegar num rio completamente acidentado através das eclusas, tá? Então, as eclusas, elas possibilitam essa viabilização. Você pode perceber o tanto de ação antrópica que tem esses rios, simbolizando o quê? Simbolizando a construção de hidrelétricas, beleza? E aqui alguns rios para vocês. Ó. Eu gosto bastante de falar de hidrografia, mas infelizmente eu não tenho muito tempo para falar sobre isso. Né? Então tá aqui ó, o Tietê, né, que nasce na Serra do Mar. Então aqui está o alto curso, o médio curso e o baixo curso do Tietê. É muito importante que você se ligue nisso. Né? Um rio sempre nasce numa área mais alta e corre para uma área mais baixa. Eu me lembro de uma questão da Unesp, que ela trouxe, na primeira fase, o nome das microbacias do Tietê. E daí você fala assim, Anderson, como é que eu vou saber o nome das microbacias? E daí ela fazia a menção alto, baixo e médio curso. Então, por isso você conseguia definir qual era a bacia, entendendo que aqui é o alto curso, o médio curso e depois o baixo curso, tá? Um pouco além aí. Bom, então temos o rio Tietê. Perceba que o rio Tietê tem como afluente o Piracicaba, né? Agora, olha o rio Mogi, que passa bastante aqui na nossa região. Ele nasce na Serra da Mantiqueira e ele deságua no Rio Pardo, né? O Rio Pardo também nasce na Serra da Mantiqueira. Daí o Rio Pardo deságua no Rio Grande, que recebe junto com o Paranaíba o rio, os dois, né? O Grande com o Paranaíba, e forma o rio Tietê, tá bom? E aqui outro rio importante que é o rio Paranapanema. Olha o rio Paraíba aqui, que vai dar o nome pra gente de Vale do Paraíba. Beleza? Tá aí para vocês. Olha, destacando no caso, né, o Tietê passando pela cidade de São Paulo, que é um assunto assim muito importante, porque o Rio Tietê ele passa pela cidade de São Paulo, ele nasce muito límpido, mas quando passa pela cidade de São Paulo ele fica todo cagado, né? E depois ele recebe um volume de águas tão grandes dos seus afluentes que essa poluição toda acaba se dispersando. Então, quando você passar, por exemplo, por Barra Bonita, já nesse trecho aqui, por Bauru, né? E assim por diante, você vai falar assim, meu, não é possível que esse é o rio Tietê, que passa por São Paulo. Porque você não vai identificá-lo mais como um rio completamente poluído, tá? Pelo menos não aparenta. Beleza? Bom, aqui algumas hidrelétricas, né? Vale a pena destacar para vocês. Essa região, onde nós temos o complexo, chamado complexo Urubupungá, tá aqui o nome para vocês, Urubupungá, que ele envolve Jupiá, Três Irmãos e Ilha Solteira, tá? É uma grande produção de energia elétrica para a gente, bastante importante aí. E o sistema de eclusas, né? Como que a gente vai ter, então, o desenvolvimento dessa navegação nesses rios da Bacia do Paraná. Essas eclusas, elas funcionam como se fossem verdadeiros elevadores que possibilitam com que o navio faça a sua transição, né? Com o nível da água subindo e descendo, levando o rio aí. Em relação ao clima da região sudeste, um predomínio de um tropical de altitude, né? Eu acho que essa classificação vai ter que ser mudada, tá calor pra caramba. E olha que interessante, né? Como o Trópico de Capricórnio passa aqui, a gente tem uma delimitação no estado de São Paulo de clima subtropical. E acho que uma questão muito importante para a gente é a questão do semiárido, tá? A presença do semiárido no norte de Minas Gerais. Então, a região sudeste também tem clima tropical semiárido. Beleza? Bom, em relação à precipitação e temperatura, né? Dá para a gente usar 3 exemplos aqui. Campos do Jordão, Ubatuba e São Paulo, né? Por que essas 3 cidades? Porque elas estão na mesma latitude praticamente.
mas apresentam temperaturas muito distintas. Por quê? Porque Ubatuba está embaixo, São Paulo está mais acima e Campos do Jordão está mais acima. Então, a altitude como um fator do clima vai influenciar o quê? Porque Campos do Jordão tem uma temperatura menor do que Ubatuba. Agora, outra questão é em relação à precipitação, né? Ubatuba, pela sua maior maritimidade, tem uma precipitação superior ao restante das cidades citadas. E na nossa região, muito típica, as chuvas frontais. Vocês também já viram isso, é o choque de massa quente com a massa fria, responsável pela formação de muitos temporais aqui na nossa região, inclusive das nuvens chamadas de cumulonimbus, tá? No climograma, nós temos tropical, na região de Santos, por exemplo, só para você poder diferenciar, e em São Lourenço, Minas Gerais, um tropical de altitude. Mas, Anderson, como é que eu vou saber qual que é um e qual que é o outro? Olha, eu acho que a primeira questão é a gente pensar na média térmica, tá? Já deu uma diminuída aqui, de 25 para 20, e aqui de mais ou menos uns 17 para menos de 15, tá? Então, a média térmica, ela já é uma questão aí. Na vegetação, né? No litoral, presença de vegetação litorânea, como, por exemplo, o mangue, isso tem que ser destacado, tá? Lembrando que esse é um mapa de vegetação original. Uma enorme influência do cerrado, então eu destacaria para vocês essas manchas de cerrado aqui, Itirapina, São Carlos, Analândia, isso foi FUVEST segunda fase, viu? Ele pede para você citar remanescentes de cerrados aqui na região de São Paulo. E temos ainda a questão da caatinga, né? Tudo bem? Presente aí. Agora, da floresta tropical, que ele se refere basicamente à Mata Atlântica, ela foi imensamente devastada. Então, eu tenho dois mapas para mostrar para vocês, um de 1500 e um de 2000. Você pode perceber que no de 1500 você tem vários enclaves. Essas manchas aí são enclaves, podem ser, muitos deles, manchas de cerrados, tá? Que a gente chama de enclaves ecológicos, que é uma teoria também da parte de domínios morfoclimáticos. E no ano 2000, já completamente desmatado, sobraram apenas alguns remanescentes aí. Beleza? Bom, vamos lá agora, dar uma aceleradinha, fazer esses exercícios aí. Bom, o de número 1, ele trata das chamadas sub-regiões do Sudeste. Uma questão muito interessante, tá? Que dá para a gente visualizar a região Sudeste de uma maneira geral. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhada por item, tá? 1, é uma área de transição, sendo a maior e menos povoada sub-região. Ele tinha muitas coisas para falar para você, mas ele trouxe isso daqui, tá? Item 6. É uma área do Planalto Sul Mineiro, onde predomina, ó, destaque, a pecuária leiteira e o turismo. Essa área aqui, ó, região de Poços de Caldas, tá? 3. É a área mais importante da economia brasileira. Matou já. Número 1. Né? Compreendendo as duas metrópoles. Depois, é a área do centro de Minas Gerais que corresponde ao quadrilátero ferrífero. Ó, o quadrilátero ferrífero está nessa região de número 2 aqui. Minas Gerais, Sabará. É uma área onde o corredor de exportação Tubarão-Vitória serve como escoador para a produção. Tá? A gente vai ver tudo isso depois na próxima aula, viu? É que ele antecipou esse exercício, não fui eu que deixei de falar, não. Mas é legal porque a gente já vai dando uma previsão para o futuro aí, como é que vai ser. É o Sudeste Ocidental, antiga área cafeeira, destacando-se Ribeirão Preto, área de número 3. E a região do Triângulo Mineiro, né, que se destaca pela pecuária extensiva, região de número 7. Beleza? Então esse mapa é legal para a gente poder observar essas sub-regiões aí. Número 2, tá? Eu vou deixar 2 para a gente... Vamos olhar 2. O Centro-Oeste paulista foi muito beneficiado por derrames de lavas durante o Mesozoico. Novas rochas acabaram transformando-se e dando origem ao solo de terra roxa, de grande fertilidade. A rocha referida é o basalto. Perfeito, tá? A oeste do Planalto Atlântico, então, a oeste do Planalto Atlântico, aparece uma área deprimida estreita, com as cuestas, ondulações, morros testemunhas. Esta área é conhecida como a Depressão Periférica Paulista, tá? E não como calha do Rio Paraná. C. Devido às maiores altitudes médias e posição geográfica da região, a maior parte da mesma está sujeita a uma variedade de clima que pode, no inverno, apresentar, inclusive, geadas. Verdadeiro.
A paisagem vegetal original do Sudeste, que foi intensamente desmatada, foi a Mata Atlântica. No litoral Sudeste, a proximidade da Serra do Mar faz com que em muitos pontos não surjam praias e o litoral seja escarpado, seja abrupto. Você já deve ter ouvido essa palavra escarpa. Escarpa significa degrau. No centro de Minas Gerais está localizada uma zona deprimida, que é a depressão sertaneja e do Rio São Francisco. Tá bom? Então, questão aí bem bacana também. 3. Atribuir exclusivamente ao clima a responsabilidade sobre os deslizamentos catastróficos das encostas existentes nas cidades brasileiras, como as do Rio de Janeiro e São Paulo, é esconder a causa principal do problema. A partir dessa afirmação, apresente e analise os outros fatores envolvidos. Então, o que acontece? Essa é uma questão muito abordada em vestibular, que são as áreas de ocupação de encostas, normalmente pelas populações mais pobres, pelas populações mais vulneráveis. Tá? Então, aqui se dá esse deslizamento. Não é porque choveu demais, é porque houve o quê? Houve uma ação antrópica. Que ação antrópica foi essa? O desmatamento e a ocupação irregular das encostas. Só isso é que tem que aparecer no seu gabarito. Tá bom? Número 4. Eu gosto muito dessa questão. Ela mostra o perfil da Serra do Mar em região ao Vale do Paraíba e a Serra da Mantiqueira. E ela vai apresentando também os índices de chuva. Olha como chove bastante na Serra do Mar. Chove mais na Serra do Mar do que na Serra da Mantiqueira. E a Serra da Mantiqueira, ela tem uma altitude maior do que a da Serra do Mar. Vai pegando essas ideias minhas aí. Olha o que ele fala. Com base nessas informações e seus conhecimentos, atenda ao que se pede. Das seções numeradas de 1 a 18, considere as que respondem à Serra do Mar. Bom, as que respondem à Serra do Mar é do 12 ao 14. Identificando aquela onde, tendo em vista os fatores naturais, os processos erosivos podem ser mais frequentes. Então, onde o processo erosivo tem que ser mais frequente? Na área mais inclinada, 14. Então, você só vai colocar isso no setor 14. Devido a quê? Devido à maior declividade do terreno. Só isso. Beleza? Observe que na encosta escarpada da Serra da Mantiqueira, vamos lá, tá? Encosta escarpada da Serra da Mantiqueira, a estatura da vegetação, ela aumenta em direção às partes mais baixas. Então tá aqui, ó. Aqui a vegetação está mais escassa e aqui a vegetação está mais densa. A estatura da vegetação aumenta em direção às partes mais baixas. Identifique duas causas desse fenômeno. Uai, o que acontece? Na parte mais baixa, o que está acontecendo? Está chovendo mais e a temperatura é menor. Então, como que isso pode contribuir? Aumentando o metabolismo. O calor e a umidade aumentam o metabolismo dessas plantas. Tá bom? Questão muito legal essa da FUVEST. Questão número 5 é uma questão muito complexa, tá? Para eu poder resolver isso com vocês. Ele vai trazer um texto, basicamente. Vamos dar uma olhada. A capital paulista bateu um novo recorde de frio nessa segunda-feira, com temperatura mínima oficial de 3,5 graus Celsius, registrada pelo Instituto Nacional de Meteorologia na estação do Mirante de Santana, zona norte da cidade. A forte massa de ar polar que atua no estado de São Paulo tem provocado muito frio durante as madrugadas. Por causa do resfriamento, diversos bairros estão amanhecendo com nevoeiro e há previsão de ocorrência do fenômeno da inversão térmica. Bom, inversão térmica é um assunto de meio ambiente. Vocês já até devem ter visto isso lá na frente 1, na parte de clima. Mas a gente vai voltar a ver ela na frente 2 com a parte de meio ambiente. Relacione o fenômeno El Niño. Então, olha só, ele pegou uma questão lá da frente 1 para mim, com as temperaturas registradas na região sul e sudeste no mês de junho deste ano. Então, vamos lembrar que o El Niño ele é um fenômeno que acontece lá na costa oeste da América do Sul, né? Ele provoca o aquecimento das águas superficiais do Oceano Pacífico, e esse aquecimento ele é provocado pela diminuição dos ventos alísios, que são os ventos que sopram na região equatorial. Então, como os ventos alísios eles perdem força, ele não consegue empurrar as águas quentes para a região da Austrália. E a corrente de Humboldt, que é uma corrente fria, que deve seguir ali pela costa oeste da América do Sul, ela também não faz o seu percurso. Então, o que o El Niño faz? O El Niño provoca uma série de instabilidade no planeta todo, mas principalmente aqui no Brasil. A região centro-sul, por exemplo, ela vai ter mais índices de chuvas. A região norte e nordeste, ela vai ter um aumento da seca.
Bom, ele quer saber, relacione, deixa eu só tirar minha barra daqui, o fenômeno El Niño com as temperaturas registradas nas regiões sul e sudeste no mês de junho. Bom, então olha só o que ele fez. Primeiro ele definiu. O fenômeno El Niño refere-se a um forte aquecimento das águas do Oceano Pacífico, tá? Que interfere no clima global, e mais especificamente no Brasil. Beleza? Bom, ele explicou, mas ele não pediu para explicar. O gabarito que explicou para você. Nos anos de 2014 e 2015, sua atuação foi intensa, mas em 2016 o fenômeno cessou. Ao findar o El Niño, deu origem ao fenômeno Laninha, que é o contrário, resfria as águas do Pacífico Equatorial. Assim, a ausência do El Niño e a presença do Laninha intensificaram a ação de massas polares no centro-sul, porque o El Niño ele vai provocar o quê? Essa queda, o Laninha, né? Essa queda de temperaturas na região. Então, como que ficaria a melhor forma de você responder esse item A? Porque é uma questão difícil, tá? É uma questão que, infelizmente, é ruim discutir do jeito que eu estou discutindo com vocês. Teria que estar num outro contexto de um outro modo. Então, o que eu teria que colocar? Você teria que saber, em 2014, 2015, tá? A sua atuação foi intensa, né? Mas em 2016 o fenômeno cessou e permitiu que o Laninha tomasse força, provocando, então, o quê? A entrada de massas polares na região do Centro-Sul. Beleza? Apresente duas consequências dessas condições climáticas sobre as atividades econômicas. Eu acho que a primeira questão é a geada. Porque a geada vai queimar o quê? Produção agrícola. Tá? E outra coisa que pode provocar, né, segundo ele, é o aumento do consumo de energia. Né? Devido aí a questão de vestimentas de frio. Eu ia falar devido ao banho quente, sei lá. Questão ruim, viu? Ela é uma questão assim, eu lembrei dela, eu lembrei que era uma questão muito problemática para ser discutida. Isso, para quem corrigiu, foi péssimo. Indique como a inversão térmica prejudica a saúde e bem-estar da população paulistana. Então, lembra que a inversão térmica acontece nos meses de outono e inverno. O solo ele fica mais frio, porque é inverno, e isso faz com que a massa fria fique retida junto à superfície. E a massa quente fica acima, que nem está aparecendo na foto. E daí o que acontece? O ar frio, mais denso, tem maior dificuldade para se dissipar e faz com que a poluição fique concentrada aí. Beleza? Número 6, mostrando IDH, vai destacar o Vale do Jequitinhonha, já mostrei para vocês. Alternativa D, né? Uma região aí mais pobre. Número 8, essa questão é uma questão bem interessante, né? Por quê? Como que é definido o número de senadores no Brasil? 3 por estado, 3 por unidade federativa, tá? 3 por Distrito Federal também. 3 por unidade federativa. E o número de deputados? O número de deputados ele é proporcional à população. Então, estados mais populosos têm mais deputados. E daí tem mais representatividade. Né? Estados menos populosos têm menor. Mas o senador, ele corrige, porque são 3 por estados. Tá? Bom, só que o mandato do senador são 8 anos, tá? Do deputado federal são 4 anos. Ele quer, analise a representatividade política espacial do Brasil e depois identifique a consequência da criação de um novo estado para o equilíbrio federativo brasileiro. Também é uma questão que eu acho que, não sei, é uma questão que não tem onde você enfiar no material do objetivo, mas é uma questão interessante para a gente pensar, porque muitas vezes a gente não fala sobre isso, tá? Então, o que a gente teria que colocar nessa primeira parte da resposta? Estaria aqui, ó. Vamos colocar aqui, olha. Segunda divisão, né, política espacial no Brasil, são eleitos 3 senadores por estados. No entanto, em relação aos deputados federais, né, são eleitos de acordo com o número de habitantes, são proporcionais ao número de habitantes. Isso faria com que estados mais populosos levassem vantagem nas medidas. Mas aí o que o texto vai apresentar? Que os estados menos populosos se unem para poder exercer sua vontade sobre o restante. Tá bom? E depois, identifique uma consequência da criação de um novo estado para o equilíbrio federativo. Olha, nós tivemos a votação no Pará, há uns anos atrás, tá? Não lembro que ano, acho que tem uns 6 anos mais ou menos, que era para criar o estado do Pará, o estado do Tapajós e o estado do Carajás.
fizeram um plebiscito e a população votou não, porque eles não queriam criar novos estados. Por quê? Porque a representatividade poderia ser enfraquecida desses novos estados, até porque são bem menos populosos. Tá bom? Galera, ó, beijão para vocês. Essa foi a aula de Sudeste, região 20, e depois eu vou gravar agora outra aula para vocês, tá? Tchau, tchau, senhores. Em pé, fiquem bem.